clareza, que o Espírito Santo do Senhor ilumine o entendimento de cada um de nós que estamos aqui, para que essa palavra cumpra o objetivo pré-determinado pelo Senhor. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, para lermos ali alguns versículos. O texto dessa noite é 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 6 até versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: por esta razão, pois, eu advirto a você que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não de acordo com nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Esse texto, ele fala, irmãos, para nós, uma maneira clara como nós somos chamados e vocacionados. Vocês perceberam nessa leitura o uso da palavra vocação. E o apóstolo Paulo chega a dizer que nós fomos chamados para uma santa vocação. Mas antes de abordarmos isso especificamente, eu quero te dizer que o Evangelho de Deus é a ferramenta através da qual o homem é chamado. O Evangelho de Deus é a ferramenta, o instrumento pelo qual o homem é chamado. Quando o Evangelho é pregado, quando a Bíblia é lida, quando o Evangelho ele é compreendido, ali existe um chamado, existe um convite claro para que o homem venha a uma decisão. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Evangelho é o cerne da Bíblia. A mensagem do Evangelho de que o pecador pode ser salvo, ela está contida em toda a Escritura. E é por meio desse Evangelho que nós somos salvos e também vocacionados para uma vocação santa. Paulo disse isso nos versículos 8 e 9, quando ele fala do Evangelho que nos salva e que também nos oferece uma vocação, um compromisso. Mas, irmãos, não se enganem, a nossa vocação, a nossa salvação, Paulo disse que não é pelas nossas obras. Essa obra que nós estamos experimentando, ela não ocorre por causa dos nossos méritos. O apóstolo disse no versículo 9 que ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras. Nada, irmãos, tem a ver com nossos méritos. Nada tem a ver com nossos esforços. Nada do que Deus faz por nós tem a ver com alguma barganha que façamos. E Paulo diz também no versículo 9 que tudo ocorre por causa da sua determinação e graça. Tenho falado isso, irmãos, porque isso é chave para a nossa compreensão. Nós estamos acostumados a fazer trocas. Nós estamos acostumados a fazer por merecer.
Nós acostumamos a comprar, a buscar que a pessoa reconheça que eu fiz por merecer. Mas Paulo diz que a salvação e a vocação não tem a ver com esforços. E sabe, irmãos, que isso é bom para nós? Sabe que isso na verdade não é ruim, isso é bom? Porque pense, se Deus dissesse que nós alcançaríamos a salvação e a santa vocação pelo esforço, nós viveríamos sem paz todos os dias, correndo atrás de fazer por merecer, de comprar o favor de Deus, de alcançar o mérito. Nós viveríamos com culpa, enganando a nós mesmos naqueles momentos em que nós achamos que estamos em santidade. Irmãos, cuidado, nós costumamos fazer isso muito. Nós temos uma semana boa, a gente começa bem, a gente lê a Bíblia uns dias, a gente ora mais, a gente sente que está vencendo o pecado, e eu falo assim: agora Deus está mais comigo, agora Deus está mais comigo. A gente acha que isso aproximou Deus mais de nós. Aí tem aqueles dias, que isso dura pouco, irmãos, normalmente, né? Dura uns 2, 3, 4 dias. Aí depois a coisa complica. Aí o negócio dá aquela queda. A leitura da Bíblia já fica mais devagar, a oração já é devagar, aí o pecado já toma lugar, aí a gente logo pensa: agora Deus foi para longe. Quando eu faço por merecer, Deus está perto. Quando eu não faço por merecer, Deus está longe. E aí, como que eu faço? Na verdade, irmãos, a posição de Deus é a mesma sempre. O que acontece é que nós nos aproximamos, nós nos distanciamos, mas Deus está sempre no mesmo lugar. Porque a relação dele conosco não se baseia no mérito, não se baseia nas obras, é por graça. E de fato, irmãos, Deus ele está onde sempre esteve, porque Ele é gracioso e bondoso. Mas o meu pecado não faz Deus se afastar de mim. Meu pecado faz com que eu me distancie de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar, porque Ele não está buscando mérito, irmãos. Deus quer em nós humildade, reconhecimento. Deus espera que no meio dos nossos fracassos e pecados, nós confessemos, peçamos perdão e assim alcancemos o perdão que tanto necessitamos. Paulo diz que não é por mérito, não é por esforço, irmãos, é pela graça e pela determinação de Deus. Mas do versículo 10 e 11, Paulo vai dizer que essa graça se baseia na obra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio, destruiu a morte, trouxe a vida e a imortalidade por causa da sua morte. Tudo isso, irmãos, é o que Deus está fazendo. Ele nos salva, Ele nos dá uma vocação santa, não pelas obras, não pelos méritos, por graça, por meio de Jesus Cristo. E diante, irmãos, dessa salvação e vocação, eu quero te mostrar nesse texto que nós somos ensinados a tomar algumas atitudes específicas, e Paulo vai falar delas claramente. É isso que quero te mostrar. Leiamos de novo versículos 6 e 7 e observemos isso, quando fala: por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o primeiro ponto importante, irmãos. Se fomos salvos, chamados para uma vocação santa, nós precisamos ser fiéis à missão que recebemos, cumprindo o dom que recebemos. Se nós fomos salvos, chamados para uma santa vocação, é necessário reavivar o dom que recebemos para cumprirmos a nossa missão. Quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, Paulo ele estava muito próximo da morte. Esse era o ano 67, provavelmente. Nesse ano 67, Paulo estava preso em Roma, e naquele mesmo ano ele foi decapitado por causa do Evangelho. E mesmo naquele cenário complicado, Paulo se preocupou em escrever cartas para algumas pessoas e igrejas, e ele manda essa carta para Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo. Timóteo era pastor numa cidade, ele tinha recebido uma vocação, uma missão para desempenhar.
E Paulo escreve dizendo: Timóteo, eu estou te escrevendo para te empuxar a orelha e te dar um alerta. Mantenha acesa a chama da sua vocação. Mantenha vivo o dom que você recebeu quando nós impusemos sobre você as nossas mãos. Esse dom de Timóteo, irmãos, é o ministério. Timóteo foi vocacionado para ser pastor, pregador e mestre. Ele recebeu essa vocação de Deus. E Paulo diz: Timóteo, mantenha essa chama acesa, porque você foi comissionado. E Paulo diz: Timóteo, lembra-se o seguinte, lembra-se de que Deus, quando te deu esse dom e essa missão, Ele colocou em você um espírito. E esse espírito, ele não te conduz à covardia e ao medo. O espírito que Deus plantou em você, ele te dá poder, ele te dá amor, e ele te dá equilíbrio, moderação, autocontrole e domínio próprio. Ele te dá ferramentas para que você seja capaz de guardá-lo. E meus irmãos, esse alerta de Paulo para Timóteo é para que ele mantivesse acesa essa chama. Quando fala reavivar, irmãos, é como alguém que quando acende um fogo, mantém aquelas brasas acesas. E Paulo diz: Timóteo, mantenha a brasa, o fogo aceso. Nem todos, irmãos, conseguimos manter a chama acesa. Nem todos os cristãos conseguem manter viva a chama da sua vocação e do seu dom. Infelizmente, ao longo dos anos ou dos meses, infelizmente dos dias, muitas pessoas se esquecem. Um fogo foi aceso, uma chama se acendeu, um ministério foi desempenhado, uma obra foi feita, um dom foi exercido, mas aquilo logo se apaga. Nós sabemos bem, irmãos, acender uma fogueira é difícil, não é difícil? Mas manter acesa exige muito mais esforço. E nós cristãos costumamos deixar se apagar muito rapidamente aquela vocação, aquele dom, aquele desejo, aquele ímpeto. E quando nós olhamos para trás, nós admitimos: eu já estive aceso e vivo, hoje morreu. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o alerta dado a Timóteo é o alerta dado a nós. Fomos salvos, não fomos salvos? Sim. Fomos chamados com santa vocação, fomos chamados para uma função. Deus nos deu dons, habilidades, oportunidades. Deus confiou a nós ministérios e privilégios, e nós precisamos manter vivo isso que Deus colocou dentro de nós. Se você prega, se Deus te deu o dom de pregar, prega. Se Deus te deu o dom de ensinar, ensina. Se Deus te deu o dom de cantar, canta. Se Deus te deu o dom de criar projetos e coisas que vão alavancar o reino e servir as pessoas, faça. Se Deus plantou no seu coração o desejo de servir, sirva. Se Deus te colocou no seu coração uma generosidade grande, seja generoso. Aquilo que Deus plantou no seu coração tem que ser mantido vivo. Irmãos, tem que ser mantido vivo, como uma chama acesa, porque a vocação nos foi dada e é necessário cumprir o ministério que recebemos do Senhor. Não se enganem, irmãos, não é só o padre, o diácono, o pastor, o ancião, o presbítero, o bispo que recebeu uma missão de Deus. Não é apenas uma classe específica de pessoas. Se você foi salvo, você foi chamado para uma vocação santa. E a vocação que você recebeu é pregar o Evangelho no mundo todo, servir as pessoas e fazer uma diferença. Me permita ler para você um trechinho desse livro. Estava meditando nele durante a semana e ele fala uma coisa que me caiu bem com a proposta, tá? O livro se chama A Trelice e a Videira. O livro é excelente e ele fala o seguinte: os escritores dizem: tentaremos ilustrar o que as mudanças de mentalidade significam na prática, como um exemplo básico. Eles deram princípios e agora querem ilustrar. Imagine que um cristão razoavelmente firme diga a você, pastor, após o culto de domingo de manhã: veja, gostaria de me envolver mais aqui.
e de oferecer alguma contribuição, mas eu me sinto como se não houvesse nada para eu fazer. Estou do lado de fora, ninguém me pede que faça parte de uma comissão ou lidere estudos bíblicos. O que posso fazer? Irmãos, não é um exemplo básico? É básico. O que você pensaria ou diria imediatamente? É uma pergunta para líderes de igreja. O que vocês fariam? Ele diz: provavelmente começariam a pensar em algum evento ou programa que deveria começar e no qual essa pessoa poderia ser útil. Algum trabalho que precisaria ser feito, algum ministério ou ao qual ela poderia juntar-se e dar apoio. É desta maneira que costumamos pensar sobre o envolvimento de membros de igreja na vida congregacional, em termos de trabalhos e funções: recepcionista, líder de estudo bíblico, professor de escola dominical, tesoureiro, presbítero, músico, líder de louvor e assim por diante. A implicação dessa maneira de pensar na vida da congregação é clara. Se todos os trabalhos e funções estão ocupados, não há realmente nada a fazer nessa igreja. Estou reduzido a ser um passageiro. Esperarei até que seja convocado a fazer alguma coisa. A implicação para o corpo pastoral também é semelhante. Ele precisa manter as pessoas envolvidas e ativas. Isso significa achar trabalhos para eles fazerem. De fato, alguns gurus do crescimento de igreja dizem que deve dar às pessoas algum trabalho a fazer dentro dos 6 primeiros meses de sua união na igreja. Isso é vital para que elas se sintam pertencentes ao grupo. No entanto, se a verdadeira obra de Deus é uma obra pessoal, ou seja, se é falar piedosamente da sua palavra de uma pessoa para outra, então os trabalhos nunca estão todos ocupados. As oportunidades para que os cristãos ministrem pessoalmente uns aos outros é ilimitada. Fala muita coisa, irmãos, mas o cenário que eu observo, que não acontece só aqui, ou no Brasil, ou na Europa, é o seguinte: quando se fala de manter um dom, um ministério, logo que todo mundo pensa, ministério é pregar, ensinar, tocar, dirigir alguma coisa na igreja. Irmãos, chegou a hora de acabar com isso, né? Eu tenho falado nisso muito. A igreja não tem espaço para todo mundo trabalhar, e por isso Deus não chamou todo mundo para ser pastor. É por isso que Deus não chamou todo mundo para ser mestre. Deus não chamou todo mundo para fazer esse trabalho, porque o trabalho no prédio ele é limitado. Mas, irmãos, o trabalho da igreja ele não é aqui. O trabalho da igreja não é no púlpito. O trabalho da igreja é lá fora. O trabalho da igreja é fora do prédio. O trabalho da igreja ele é mais fora do que aqui. Eu diria para vocês, irmãos, que nós poderíamos fechar o templo, poderíamos encerrar as operações, e o povo que prega, pregar lá fora, o povo que canta, cantar lá fora, quem evangeliza, evangelizar lá fora, quem contribui, contribuir lá fora. O prédio, o templo poderia acabar. O prédio não é o mais importante. Eu insisto com vocês, irmãos, se nós temos o dom de pregar, pregue. Se temos o dom de ensinar, ensinemos. Fala, pastor, mas como eu vou ensinar se o púlpito está ocupado? Irmãos, o sofá da nossa casa está livre, não está livre? A praça está livre, a escola do bairro está livre, a creche, o orfanato, o lugar está tudo livre. E é lá que nós trabalhamos, irmãos. É lá que o trabalho é feito. O trabalho é limitado porque ele é pessoal. O trabalho da igreja, ele tem que ser exercido. E o desafio que nós temos na teologia hoje, irmãos, é o desafio de ter essa continuidade. Vou ler para vocês outra coisa. Fala o seguinte: o foco, a paixão de um líder de igreja intencional e transformacional, ele deve estar em pessoas perdidas e não em igrejas lotadas. Isso é o que os teólogos hoje têm tentado mostrar. Que o foco, irmãos, não é mais, e não deve ser mais, esse negócio de pensar assim: eu quero essa igreja com 500 pessoas. Irmãos, vou ser honesto para vocês, de coração, eu não quero uma igreja de 500 pessoas, se essas pessoas não puderem cumprir o ministério lá fora. Eu não quero.
Eu não quero isso se nós não formos capazes de fazer alguma coisa. E Jesus também não quis isso, irmãos. Sabe o que eu venho te pedir nessa noite? Desempenhe o seu papel. Se recebeu o dom de pregar, mas não prega. Mas prega mesmo, abre sua casa, convida as pessoas, fala, pastor, estou fazendo culto lá em casa. Irmão, sabe o que eu vou te dizer? Que bênção. Prega lá, ensina lá, canta lá. Fala, eu tenho o dom de cantar, pega o violão, o carrom, o piano, vai lá no asilo, os idosos lá amam ouvir música. Canta lá. Porque, irmãos, no prédio não vai ter função para todo mundo. E aqui é fácil, irmãos. Eu digo para vocês, aqui é fácil. É mais fácil para mim pregar aqui do que bater no meu vizinho e falar com ele de Jesus. Por isso o povo se acomoda dentro do templo, porque aqui é fácil. Irmãos, a gente não foi chamado para isso. Paulo fala a Timóteo, o dom que você recebeu deve estar vivo, aceso. Seu ministério tem que ser desempenhado, porque Deus não deu para nós espírito de covardia. Irmãos, nós não recebemos de Deus o Espírito Santo que promove covardia em nós. Ele não coloca aqui dentro, sabe o que? Poder. Ele coloca amor, ele coloca equilíbrio. E essas coisas, elas são essenciais no nosso trabalho. Meus irmãos, cumpram isso. Cumpram isso. Mantenham o dom vivo. Mantenham vivo esse zelo. E façam o seu trabalho. Esse, irmãos, estou sendo honesto para vocês, é o meu sonho de vida. Estou sendo franco. Agora é pessoal. Sonho da minha vida é esse, como pastor. Pode ter 10 pessoas, mas 10 pessoas que fazem, que falam, pastor, o senhor está aí e é útil, mas ó, nós não estamos limitados a você não. O dia que o senhor não estiver aí, nós pregamos. A hora que a igreja não estiver aberta, a gente faz lá fora, a gente está pronto, né? A igreja não depende do prédio, do tempo de uma pessoa que está vivo, irmãos, que está ativo, que é funcional, onde as pessoas estão mantendo o seu dom, a chama acesa. Se não fosse, irmãos, é hora de reavivar e reacender. É hora de acender a chama. E eu digo para vocês, irmãos, uma outra coisa. Normalmente dentro da igreja é assim: 10% das pessoas estão envolvidas. Se a igreja tem 100 pessoas, pode contar, tem 10 envolvidos mesmo, que estão ali no meio, envolvidos, que trabalham e que atuam. Normalmente desses 100, tem uns 30 que estão por perto, querem ajudar e não sabem como. Tem desejo e costumam fazer como o exemplo que eu li no livro. Eles querem colaborar e não sabem como colaborar. 10 estão trabalhando, 30 querem trabalhar e não sabem. Os outros 60 vai ser esquentador de banco. Isso aí é o retrato. Se a igreja tem 10, se ela tem 100, se ela tem 1000 ou 10.000, o cenário é esse. E sabe qual é o desafio nosso como igreja, irmãos? É botar esse povo para trabalhar. E é falar assim, meu filho trabalha. Só que aí se coloca no lugar do pastor. Aí você fala, pastor, eu vou trabalhar então, mas eu tenho que criar ministério. Como, irmãos, eu vou criar ministério para 180 pessoas? Não tem como. Aí sabe o que eu prefiro fazer? Te mostrar pela palavra que o ministério, irmãos, ele é ativo 24 horas por dia na sociedade. Porque essa é a missão que recebemos o tempo todo lá fora. Talvez aqui vão ter pastores, professores, talvez aqui vão ter missionários, pessoas que vão abrir grupos de estudo em casa, pessoas que vão fazer trabalho social com a música, com contribuição, pessoas que vão servir com seus dons, talentos, profissão. Irmãos, isso não depende de alguém, isso tem a ver com você, isso tem a ver com você, seu chamado e sua vocação. Irmãos, é tempo de acender a chama que foi acesa um dia, porque nós recebemos uma vocação santa e ela precisa ser viva e ativa. Esse é o primeiro princípio, irmãos, que é necessário para nós. Precisamos ser fiéis ao nosso dom e à nossa vocação, cumprindo nossa missão. Mas quero ler com vocês mais 3 versículos, tá? Vamos ler, irmãos, versículo 8, 11 e 12, para mostrar um outro princípio, que diz assim, versículo 8,
11 e 12. A palavra fala: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É necessário, irmãos, fidelidade para cumprir a nossa missão, a nossa vocação, cumprindo o nosso dom. Mas é necessário nos orgulharmos no Senhor, nos orgulharmos da missão e termos orgulho do povo de Deus, sem jamais ter vergonha. Pense nisso, irmãos. É necessário termos orgulho do Senhor, orgulho do povo do Senhor, da missão que recebemos, sem medo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele fala: Timóteo, eu preguei o Evangelho, estou preso, eu estou agora sofrendo horrores, e eu quero te dizer que eu não estou envergonhado, eu não estou desanimado por causa dos meus sofrimentos. E Paulo diz: Timóteo, não fique envergonhado de testemunhar o nome do Senhor, não tenha vergonha de mim, cumpra a sua missão, guarda aquilo que foi confiado a você. Resumindo, irmãos, Paulo diz para Timóteo que ele não deve ter vergonha, que ele deve suportar o sofrimento e que ele precisa participar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Normalmente percebemos isso. Os ímpios não se envergonham das suas obras ímpias. Na verdade, se gabam. Bêbados se gabam da sua bebedeira. Pessoas que usam drogas se gabam das suas drogas. Pessoas irresponsáveis no volante se gabam da sua irresponsabilidade no volante. Pessoas que têm conduta moral errada e traem as esposas se gabam das suas aventuras imorais. Os ímpios se gabam das suas vergonhas, eles não têm vergonha disso. Mas sabe o que o povo de Deus costuma ter, irmãos? Vergonha da sua fé, vergonha do povo, vergonha da missão, vergonha de cumprir a sua missão. Faço um apelo sincero, irmãos. Precisamos ter um orgulho sincero pelo testemunho que devemos dar de Deus pela pregação da palavra. Devemos nos orgulhar dos outros crentes e devemos ter orgulho, inclusive, de sofrermos por causa de Jesus Cristo. Não tenhamos vergonha, irmãos, não tenhamos vergonha. Mas eu apelo para a segunda palavra que Paulo mostra, a palavra sofrimento. A gente fala: pastor, eu estou disposto de manter a chama acesa, eu estou disposto de cumprir a vocação, eu estou pronto para exercer o meu dom, com uma condição: eu faço tudo se houver glória. Mas se tiver sofrimento não, né, pastor? Normalmente não é assim que acontece, irmãos. Nós não estamos prontos para sofrer, nós não estamos prontos para a porta não se abrir. Normalmente nós não estamos prontos para ouvir um não. Vai fazer um trabalho de porta em porta, vai bater nas portas de Lafayette e falar que você é crente, que você veio aqui para entregar o folhetinho da Bíblia ou falar de Deus. Você sabe o que vai acontecer? Falo isso por experiência. Muitos vão dizer: não tenho tempo, estou ocupado, enfio o papel na minha caixa de correio, eu não gosto de crente, não quero saber, vai embora. Talvez você vai abordar alguém na rua, a pessoa vai te ignorar. Aí eu falo: pastor, eu vou fazer esse trabalho. Não, o povo não ouve, o povo vai me dar uma resposta, vão me deixar falando sozinho, eu não vou fazer. Sabe por quê, irmãos? Normalmente nós não estamos prontos para nada que envolva sofrimento, estamos prontos para aquilo que envolve glória, aplauso, aceitação, reconhecimento. Mas sabe o que Paulo fala para Timóteo? Participa dos meus sofrimentos, participa deles. Se vai sofrer, sofre, paga o preço. E Paulo fala: eu estou sofrendo como consequência disso. Irmãos, é necessário participar, é necessário ter orgulho e gratidão. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês
que nós recebemos uma missão. Porque quando fomos salvos, nós fomos vocacionados. E a nossa vocação nos leva a cumprir a nossa missão usando os nossos dons. Tendo orgulho do povo de Deus, tendo orgulho da missão e participando sem ter vergonha. Nessa noite, Deus nos traz essa palavra porque ela é urgente, porque ela é necessária, irmãos. Eu creio que nós estamos meio perdidos. Eu creio, quando eu falo perdido, irmãos, entenda, eu não estou falando de você especificamente, estou falando do grupo, igreja. A igreja de Deus está perdida. Ela se reúne no templo e tudo é bonito no templo. Irmãos, no meio do fogo, a gente também está pegando fogo mesmo. É bom. A gente está animado, a gente faz, a gente ora, a gente canta, a gente dorme cedo, acorda cedo, a gente trabalha, a gente serve. É só juntar. Irmãos, se a gente fizesse uma comunidade só de crente, a comunidade seria a coisa mais linda do mundo. Não teria briga, não teria confusão, todo mundo ia orar, todo mundo ia cultuar, todo mundo ia servir, todo mundo ia vencer o pecado. É uma maravilha. É isso que os jovens experimentam quando eles estão no acampamento. É isso que a gente experimenta quando está lá no retiro do carnaval. É o que a gente experimenta quando está numa conferência, quando a gente está em comunhão com outras pessoas. É isso que a gente experimenta. O ajuntamento, ele dá força. Mas quando nós estamos sozinhos no dia a dia, é ali que a vida cristã acontece. E normalmente é ali onde a vida cristã fracassa. Meus irmãos, é tempo de manter acesa a chama da nossa vocação. E eu disse para vocês no princípio sobre a palavra depósito. Quero ler com você para concluir, versículo 13 e 14. Veja o que Paulo diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Paulo está dizendo, Timóteo, se apegue à verdadeira doutrina. Timóteo, guarda a verdade. A verdade é como um depósito feito a você. É como algo que foi confiado a você. Quando eu disse para vocês pensarem que algo foi colocado nas suas mãos, Deus colocou em suas mãos o Evangelho. Deus colocou em suas mãos algo que precisa ser cuidado, algo que precisa ser usado, que precisa ser compartilhado. Sabe por quê, irmãos? Eu disse no princípio, o Evangelho é a ferramenta que convida o pecador à salvação, para que ele também receba uma missão. Quando nós, com aquilo que foi colocado em nossas mãos, guardamos com fidelidade, preservamos do erro, do engano e da mentira, e se nós compartilhamos essa mensagem com outros, quando eu falo do Evangelho, o Evangelho ele grita para as pessoas: venha, se arrependa e creia. E quando essa pessoa se arrepende e crê, Deus fala: agora que você crê, eu te dou uma missão, eu te dou o dom, mantenha o dom aceso, cumpre seu dom, guarda o depósito, e essa pessoa vai fazer a mesma coisa. Eu transmiti para você, você para outro, o outro para outro, e é assim que o Evangelho chegou no mundo todo. Porque tudo começa quando o Evangelho é pregado. Uma vida é salva, uma missão é concedida, e pessoas recebem e passam adiante. É tempo de acender essa chama, de se orgulhar do que Deus nos confiou. Isso, irmãos, é o que Deus nos traz. É a palavra de Deus urgente para o dia de hoje. Espero que Deus nos dê graça de cumprir e de obedecer essa palavra, porque o trabalho é ilimitado. É ilimitado, irmãos. E eu quero convidá-los ao trabalho. Não tenham vergonha de fazer, irmãos. A bem da verdade, não espere que outros façam. Eu tenho falado isso com as pessoas há bastante tempo. Se tiver uma ideia, coloca a ideia em prática. Se vê uma possibilidade, lança essa possibilidade. Fala: pastor, mas eu não posso fazer sozinho. Observe o meio da congregação. Identifique pessoas que possam apoiar a sua ideia. Fala com ele. Fala: irmão, eu tive uma ideia, preciso de ajuda. Quer me ajudar? E assim o trabalho vai sendo feito. É assim, irmãos, que a igreja de Deus cresce. E é isso que Deus te convida a fazer. Vamos ficar de pé para nós orarmos? E
E com essa oração nós vamos concluir o culto dessa noite. E fica o alerta, irmãos, e o convite. Fiquem firmes, mantendo acesa essa chama. Identifique seus dons, oportunidades e possibilidades. E cumpra-os para a glória de Deus. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Não é a palavra do homem, não é a minha, não é a palavra de outros que já pregaram esse sermão ao redor do mundo. Eu creio, Deus, que a tua palavra viva, ela tem estimulado cristãos ao redor do mundo e ao longo dos anos para cumprir uma missão. Dê, Pai amado, à tua igreja o sentimento de manter vivo, aceso, aquele sentimento, o dom, a missão, a vocação. Revela para o teu povo, Pai, os dons que receberam. Mostra para o teu povo as oportunidades, os meios, as condições, as habilidades, Pai, os recursos que tem. Dê para a tua igreja, Pai, um sentimento de cooperação, algo que vai além do prédio, algo que pode ser feito no mundo lá fora. Que o mundo receba, Pai, os frutos do nosso serviço, que a nossa família receba, que a nossa comunidade receba, que a nossa cidade de Conselheiro Lafayette seja abençoada, Pai, quando nós usamos nossos dons. Eu peço ao Senhor, Deus amado, dê a cada um de nós orgulho de sermos parte dessa grande obra, que possamos nos orgulhar da missão que recebemos, que possamos nos orgulhar do povo, que sintamos orgulho até no sofrimento que passamos por causa do Evangelho. E Deus amado, eu te peço, opera uma obra na vida dos teus filhos, opera, Pai, na minha vida, faça de nós trabalhadores que impactam a vizinhança. Quem sabe, Deus, essa palavra dessa noite vai estimular cada um de nós a fazer alguma coisa onde nós vivemos. Talvez, Pai, vizinhos vão ser salvos pelo Evangelho e também vocacionados com o nosso trabalho. Eu quero fazer isso, Pai, na minha vizinhança. Que cada um faça na sua vizinhança. Que possamos fazer uma diferença, Pai. Que possamos mostrar para o mundo que nós nos orgulhamos da obra que recebemos. Ah, Deus, dá-nos essa oportunidade. Isso é o que está no teu coração, eu creio. É o que está no meu coração. E é o que gostaria que tivesse no coração de todos aqui. Faça de nós pessoas que cumprem a missão. Nós oramos, Pai, e te glorificamos em Jesus. Amém. Eu sou grato, irmãos, que Deus nos trouxe para ouvir essa palavra hoje. Deus nos deu ferramentas e meios de cumprir a sua vontade. Quem sabe, irmãos, vocês poderiam bater de porta em porta, convidar alguns amigos e vizinhos para ir na sua casa, ler a Bíblia e orar. Talvez as pessoas não vão. Talvez elas vão dizer que vão porque é vizinho, mas não vão nada. Talvez no dia que você fizer, você vai preparar um lanche, um café e tudo e não vai ninguém. Aí você vai ficar decepcionado. Você vai falar, pastor, eu não estou preparado para sofrer por isso. Irmãos, não pensem dessa forma. Encarem as oportunidades que têm. Façam o trabalho, irmãos. É isso que Deus colocou em nossas mãos. E isso é o que Deus espera de cada um de nós. Veja os recursos que tem, os dons que tem, coloque em prática e mantenha a chama acesa. Espero que Deus dê a todos uma semana abençoada. Deus há de permitir que estejamos aqui de novo na semana que vem, e eu espero que os casais possam vir para a reunião, os jovens também para a sua reunião. Irmãos, que Deus dê a todos uma semana de paz, de vitória. A minha oração e o meu desejo é que Deus responda às perguntas que temos, que Deus dê solução para as necessidades que temos. Ele pode e em nome de Jesus Ele há de fazer. Que a graça do Senhor acompanhe a todos. Amém.